A gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do RJ, Fernando Brancoli. Professor, quanta coisa acontecendo no planeta, são as guerras, as hipóteses de paz, mas que as relações não estão se desenrolando entre os países. Um encontro hoje de Trump e Xi Jinping. Aliás, eu vou começar já por esse encontro, para poder ouvir-te. Qual a importância disso e no que isso pode desenrolar? Professor, bem-vindo. Angelisa, bom dia quem acompanha a gente. Olha, talvez seja um dos encontros mais importantes para as relações internacionais ao longo desse ano. Estados Unidos e China têm interesses em comum, pensar, por exemplo, trocas comerciais, a paz ali naquela região do Mar do Sul da China, do próprio Estreito de Hormuz. Mas, como você bem comentava, ao longo dos últimos anos, as separações têm aumentado mais ainda, né? Vale lembrar a guerra de tarifas entre os Estados Unidos e a China, iniciada por Trump e depois respondida por Xi Jinping. A gente tem embates também sobre como lidar com o Irã, por exemplo, dentro desse tipo de configuração. Então, os pontos de rusga são muito grandes. E um ponto interessante, Elisa, a viagem de Trump vem num escaldo aqui nos Estados Unidos de uma eleição que se aproxima de midterm, né, em que teremos aí a renovação tanto do Senado quanto do Congresso. Há uma expectativa de que Trump possa perder o controle tanto do Senado quanto do Congresso. Então, uma das apostas é de que ele vai buscar notícias positivas na China, acordos comerciais, se possível, redução de tarifas, para tentar dar uma apaziguada na inflação, uma melhorada na economia norte-americana, para que as eleições sejam um pouco menos duras com ele. Então, é relações internacionais, é encontro dos Estados Unidos com China, mas também tem a ver com a eleição dos Estados Unidos, também tem a ver com guerra no Irã, está tudo mais ou menos envolto nesse contexto. Pois é, eu vou então caminhar para esse contexto de o que diz respeito à China e por qual motivo a China é uma das inspirações para que Trump tenha sido mais enfático no Oriente Médio. Bom, tanto da postura na Venezuela, com o Nicolás Maduro, e a postura contra o Irã e a liderança do Irã. O que tudo isso, professor, tem de pano de fundo a China? E isso que torna ainda mais importante, né, esse encontro de hoje entre Trump e Xi Jinping. Elisa, tem uma perspectiva nos Estados Unidos que diz que os Estados Unidos, que o país vem perdendo influência no mundo, que o país vem deixando de ser respeitado, os principais parceiros comerciais começaram a se envolver com a China. E apesar de Trump, no primeiro momento, ter argumentado que ele não tinha interesse em fazer ações militares no mundo e entrar em novas guerras, o que a gente viu, como você bem coloca, são ações militares norte-americanas bastante incisivas ao longo dos últimos anos, né? Tem a questão da Venezuela, com a levada, o sequestro para alguns de Maduro para Nova York, a gente tem o caso do Irã, a gente tem a questão da Ucrânia também. E dentro desse contexto, há uma perspectiva por parte de membros do governo americano de que a China vem se aproveitando ou se aproveitou de uma certa leniência dos Estados Unidos ao longo dos últimos anos. Trump acusa Biden e outros democratas de ter feito isso, e de que agora é o momento de retomada. Eu lembro, quem está acompanhando a gente, que a China também não ficou parada ao longo desses últimos anos, né? Ela desenvolveu programas importantes, como a nova Rota da Seda, com investimentos maciços na região, inclusive na Venezuela e no Irã. E aí, eu acho que me parece isso se enquadra dentro de uma perspectiva norte-americana de que algo precisa ser feito, né? De que a China estaria tomando espaços que historicamente seriam dos Estados Unidos. Então entra um pouco nessa calibração, né? Dessa dimensão de modulação. Mas, de novo, de maneira importante, Estados Unidos e China também são muito dependentes entre si. Essa dependência vem diminuindo ao longo dos últimos anos, mas ainda são mercados importantes um para o outro. A questão dos chips e terras raras são pontos interessantes. Então, a gente vai acompanhar um momento peculiar em dois adversários, claramente, mas ao mesmo tempo tentando encontrar ali benefícios que, de alguma maneira, permaneçam e garantam para os dois algum tipo de lógica mais positiva, né? Professor, agora trazendo aqui o temor da possibilidade de uma retomada de ataques de avanço militar dos Estados Unidos no Irã. A gente vê um não consenso. Uma carta que o Irã responde aos Estados Unidos dizendo, olha, está super gentil, está maravilhosa, nas palavras deles, né? Eles disseram algo assim, olha, a nossa resposta está ótima. E Donald Trump diz, não, essa resposta é inaceitável, a gente não vai aceitar esse tipo de resposta. Diante desse cenário e de um não acordo na questão do enriquecimento de urânio, qual a chance, professor, da gente de fato ver uma retomada do aumento do conflito?
Olha, não é impossível, né? A gente teve ao longo dessa semana o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, grande aliado de Trump nesse confronto contra o Irã, dizendo que ele aposta em volta de combates em breve. E como você bem coloca, não se consegue, ao longo das últimas semanas, chegar a um mínimo acordo que consiga envolver Teherã e Washington, né? As discussões, elas continuam muito em aberto. E há também uma expectativa, ou pelo menos há uma análise interessante, de que o Irã não quer voltar ao que seriam as estruturas anteriores do conflito, né? De, por exemplo, o Estreito de Hormuz aberto, de sanções muito pesadas contra o seu país. Vai lembrar, o Irã, bom, já teve lideranças assassinadas, já foi atacado, me parece que ele tem agora menos coisa a perder. Então, aqui mesmo nos Estados Unidos, já há debates de que o Estreito de Hormuz não vai abrir. A gente nunca mais vai ter, ou pelo menos a médio prazo, um Estreito de Hormuz aberto como foi antes. O Irã vai cobrar pedágio dentro desse tipo de configuração. E a grande dúvida é qual vai ser a reação norte-americana dentro desse tipo de configuração, dentro desse tipo de discussão. Lembrando sempre, né, acho que a gente vem tratando disso na programação também, quando a gente pensa em Irã e pensa em Estados Unidos, a gente tem que pensar também na política interna desses países. Eu comentei mais cedo, tem eleição esse ano nos Estados Unidos. O fechamento do Estreito de Hormuz provocou o aumento do preço do petróleo, aumentou o preço do diesel nos Estados Unidos, a inflação está aumentando, alimentos estão aumentando. E também temos o contexto do Irã. A gente tem menos informações sobre o que acontece dentro do regime iraniano, mas sabemos que há embates, que há discussões entre membros da Guarda Revolucionária e da presidência de qual seria o melhor caminho. A população, ano passado, foi às ruas se manifestar, há esperança por parte de Washington que esses protestos possam retomar. Então, a quantidade de variável é insana, é muito grande, o que ajuda também a gente a explicar como que não conseguimos chegar a um mínimo acordo comum dentro desse contexto, né? Professor, essa parte aí que o senhor cita sobre a eleição interna nos Estados Unidos, popularidade, tem gente que olha assim, não, Trump não vai retomar esse conflito porque para ele é muito custoso em popularidade. O senhor avalia que mesmo assim ele está pagando para ver, mesmo que isso se reverta em impopularidade para ele? Olha, é uma boa pergunta e a gente não tem muita certeza de como que essas lógicas são colocadas. Se a gente olha as pesquisas de opinião antes da guerra, o eleitor americano já dizia que era contra. Então, Trump já começou uma guerra que ele sabia em que não tinha apoio da maior parte da população, mas ele apostou de que as coisas seriam benéficas, de que ele reduziria a capacidade iraniana de ataques e coisas parecidas. Há uma certa concordância, eu diria, na imprensa especializada militar e coisas parecidas, que os Estados Unidos subestimou o Irã, né, de que imaginava que a guerra seria mais rápida. E agora, me parece, o Trump está numa situação, entre duas situações muito ruins. Ele tem uma opção, que é declarar vitória e voltar para casa agora, mas aí deixando o Estreito de Hormuz semi-fechado, o Irã ainda com a quantidade de urânio enriquecido que tem, o que provocaria, né, claramente acusações de que tudo que ele queria fazer não deu certo. Ou ele pode, como a gente está discutindo aqui, continuar essa dimensão mais bélica, não conseguir costurar um acordo. Isso vai manter o preço do petróleo mais alto, isso vai manter o preço dos alimentos a médio prazo alto. Eu lembro, né, o Estreito de Hormuz, onde passa parte importante dos fertilizantes do mundo. Então, agora, onde está começando a se plantar, tem uma pesquisa interessante essa semana, por exemplo, na Tailândia, começaram a plantações na Tailândia, já está tendo problema, ou seja, teremos problemas de alimentação a médio prazo. Então, ou ele fica, ou ele sai nesse primeiro momento e diz, olha, deu tudo certo, todo mundo sabe que não deu tanto certo, ou ele permanece e aposta num conflito que vai continuar gerando problemas, vai continuar gerando índices ruins para a economia global e particularmente para os Estados Unidos. Então, não é uma situação, Elisa, das melhores. Lembrando, obviamente, o impacto maior que mais nos assusta é a morte de civis, a morte de pessoas sendo pegas nesse fogo cruzado, né? Então, não é uma situação das melhores e arrisco a dizer, não vai melhorar muito ao longo das próximas semanas. Pois é, estamos aqui super atentos, né, na expectativa para este dia 12, justamente para o encontro de Donald Trump e Xi Jinping, que é um baita encontro, o professor diz, né? Ouso dizer que possa ser o principal encontro do ano, pelo menos de tudo que a gente viu até aqui. Professor Fernando Brancoli, de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigada, professor. Sempre quando eu lhe ouço, eu fico com vontade de ser aluna de Relações Internacionais, porque é tudo sempre muito interessante. O senhor é ótimo. Obrigada.